Bom, pastor, o que me trouxe no altar foi a revolta que nasceu dentro de mim. Porque eu já estava na igreja há um pouco tempo, né? Eu havia falado de Deus, que Deus tinha o poder para mudar tudo. Eu estava aprendendo, eu já tinha até participado de Fogueira Santa, mas eu não tinha entendido muito bem o propósito. Eu não tinha me lançado 100% no altar. Aí não muda. Eu estava algum tempo na igreja e eu não tenho vergonha de falar. A minha vida não testemunhava, não glorificava o nosso Deus ainda. Ou seja, quando veio uma fogueira santa, o senhor já tinha alcançado algumas mudanças na sua vida, mas ainda não tinha visto maravilhas. Justamente. O que eu busquei em primeiro lugar, quando eu cheguei na igreja, foi do meu primeiro casamento um filho meu que era doente. Para a medicina não tinha cura. Então eu cheguei, lutei, aprendi a fazer alguma coisa, né? E meu filho foi curado. Hoje não tem mais nada. Só que financeiramente falando, a minha vida não mudava. E nessa revolta, numa fogueira santa, como é que o senhor fez, ou o que o senhor fez para mudar essa situação? Bom, o primeiro sacrifício mesmo que eu fiz, eu vinha trabalhando, lutando, fazendo, conquistando alguma coisinha, e estava muito difícil naquela época, né? Aí eu peguei até um cheque pré-datado, um cheque de um valor que eu nunca tinha visto aquilo, por uns 40 dias. E justinho aquele cheque, se não me falha a memória, era certinho para o dia do sacrifício, e se não me falha a memória também era a Fogueira Santa de Gideão. Aí eu cheguei em casa, falei com a minha esposa assim, falei, olha, não tem outra coisa, não vou dar esse cheque. O senhor lembra o valor do que Deus lhe pediu? Eu não lembro o valor desse cheque, mas há algum tempo atrás, acho que devia ser na faixa de uns 3 mil reais. Na época, era uma grande ajuda para o senhor. Eu nunca tinha visto aquele valor. Aí eu falei com a minha esposa, eu falei assim, olha, eu não tenho o que fazer, vamos fazer isso aí. E eu tinha de um lado um monte de conta para pagar, e do outro lado o cheque. De um lado eu tinha um monte de coisa para resolver, e do outro lado o altar. Eu olhei para minha esposa e falei, não, nós vamos para o altar. Ela falou, vai em frente. Agora, alguém lhe convenceu? Quem convenceu o senhor a ir para o altar e dar aquilo que o senhor precisava e era o seu sustento? Quem me convenceu foi o próprio Deus, pastor. A gente ouve a pregação, mas a vontade e o desejo nasce dentro da gente. E a revolta. E a revolta. Porque não adianta o pastor ficar falando, ele pode ficar falando 2 horas falando. Se a gente não quiser uma mudança, não vai acontecer nada, nós não vamos fazer nada. E se a gente estiver revoltado e quiser uma transformação, quando o senhor abrir a boca para falar, eu já sou o primeiro a pegar um envelope no altar. Entendeu? Aquilo que Deus pediu, que era o segundo boi, o senhor deu. Com certeza. Aí fui, coloquei, às vezes até com lágrima ali, falei, poxa, aquele era o meu tudo aquele dia ali. Todo o sustento. Tudo, aquele foi todo o sustento. Nessa época eu tinha, o meu nome era sujo, eu não tinha conta em banco, eu praticamente andava com um carro velho, eu pagava aluguel, tudo isso dentro da igreja, que nem eu falei para o senhor. Até o dia que eu me revoltei e parti 100% do sacrifício. Depois que eu fiz, as coisas começaram a acontecer assim, que às vezes não tem explicação. Porque Deus faz, Deus resolve. Acho que não cabe a gente entender como que Ele faz, não é verdade? Hoje eu tenho um comércio, né? Graças a Deus, eu era empregado, hoje eu dou emprego, tenho vários funcionários. Eu moro na minha casa. E esse ano que estão falando nessa crise danada aí, eu consegui mais 2 imóveis para mim alugar. Não estão alugados ainda, mas já está praticamente 99% pronto para alugar. 2 patrimônios que o senhor conquistou a mais. 2 a mais. E eu ando de carro praticamente do ano. A minha esposa tem o carro dela. Como eu falei, eu moro na minha casa, sou patrão e tenho a minha firma, tenho o meu carro. Meus filhos estudam praticamente numa das melhores escolas, meus 2 filhos desse casamento agora, escola particular na cidade, entendeu? Tenho meu nome limpo, tenho conta em banco. Às vezes eu preciso fazer algum negócio, o gerente vai na minha casa hoje. Antigamente eu não tinha nada, não tinha cartão, eu trabalhava no nome dos outros, para ser mais exato. Hoje, se eu precisar, o gerente vai na minha casa para me atender. Para quem não tinha nada, o senhor dá emprego para quantas pessoas hoje? Diretamente são 5 pessoas. Indireta, mais umas 10 ou 12. Tudo começo. Qual foi o maior sacrifício que o senhor conseguiu já colocar sobre o altar nessa condição que Deus lhe deu? Foi na última Fogueira Santa, algo em torno de 25 mil reais. Alguém lhe obrigou? De jeito nenhum. Fez falta? De jeito nenhum. Mas doeu. Dói. Tem sacrifício que a gente faz,
Eu já entreguei coisas no altar aqui que eu saí chorando e se eu lembrar eu choro até hoje. Entendeu? Porque doeu mesmo, né? Mas Deus me deu muito mais do que aquilo ali, me deu condições, hoje eu posso passear, vou no mercado hoje, faço uma compra do tamanho que eu quiser, coisa que eu não podia. Então eu hoje, graças a Deus, eu tenho minha vida abençoada. O que Deus fez na vida dele, vai fazer na sua. Que Deus abençoe ainda mais.